Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre os assuntos da desinformação. Chega junto. De 2020 a 2023, foram contabilizados 173 ataques violentos da extrema-direita argentina. Esse mapeamento foi feito pela ferramenta Radar, Registro de Ataques da Direita Radicalizada Argentina. Essa ferramenta foi construída por pesquisadores e jornalistas argentinos como fonte de informação pública, colaborativa e em tempo real dos atos de violência contra a democracia e para a defesa dos direitos humanos. Desses 173 casos documentados, 85 foram contra personalidades políticas, 60 por negação e apologia à ditadura, 50 ataques misóginos, antifeminismo, anti-LGBTQ e AP+, 22 foram ataques nazistas, antissemitistas e supremacistas e 16 foram por racismo e xenofobia. Nossa matéria completa, inspiradora aí para jornalistas e pesquisadores brasileiros, está lá no nosso site, desinformante.com.br. O WhatsApp anunciou o lançamento de uma nova ferramenta para usuários no Brasil e mais 150 países. A ferramenta Canais permite que o usuário siga, por enquanto, organizações, equipes esportivas, artistas e formadores de opinião. Em breve, a empresa diz que abrirá a possibilidade para todas as pessoas. Liz, fala para a gente quais as implicações dessa nova ferramenta do WhatsApp. Oi, Ana. Oi, Tati. Oi, pessoal. Pois é, ontem essa ferramenta ficou disponível no Brasil. Há 3 meses ela já vinha sendo testada em outros 9 países e agora ficou disponível no Brasil. Essa ferramenta muda um pouco a lógica do WhatsApp, né? A partir disso, esses canais eles vão criar uma comunicação muito maior do que era possível antes, né? A gente já viu no começo do ano e falamos aqui no Desinformante sobre a ferramenta Comunidades e também já até do certo risco do compartilhamento de desinformação nesses espaços. E aí, agora com os canais, a lógica até da privacidade muda um pouco. O próprio WhatsApp diz que a expectativa é criar um serviço de transmissão mais privado possível. Ou seja, o próprio administrador do canal não vai poder ver, por exemplo, o número de contato das pessoas, quem está, né, seguindo esse canal e quem não está. Então, há um nível de privacidade nesse sentido. No entanto, essas mensagens são públicas, né? Essas mensagens que são circuladas dentro dos canais. O próprio WhatsApp diz que não recomenda, né, que esses canais sejam baseados em atividades de mensagem, até porque as mensagens pessoais dos usuários vão continuar sendo criptografadas de ponta a ponta. Mas nos canais, né, o que for compartilhado nos canais vai ter uma lógica diferente. E aí a gente vai começar a ver no WhatsApp uma lógica de moderação de conteúdo. O próprio WhatsApp colocou nas suas privacidades, né, nas suas atualizações das políticas, né, que essas diretrizes que agora existem diretrizes para esses canais, né, que eles são criados com esse objetivo de esclarecer que atividades são permitidas e que atividades não são permitidas. Nessas diretrizes, o WhatsApp diz que não é possível compartilhar conteúdo ilegal ou participar de atividades ilegais de qualquer tipo. Não é possível compartilhamento de conteúdo que pode causar dano sério às pessoas, não pode ser, né, conteúdo de fraude e também, deve ser um conteúdo que mantenha-se apropriado para a faixa etária de base dos usuários do WhatsApp. Caso isso não seja feito, né, o WhatsApp diz que pode tomar algumas medidas em relação a esses canais. A primeira delas seria avisar os administradores dos canais sobre as violações dessas diretrizes, suspender a entrega das atualizações para os usuários, remover as atualizações dos canais dos servidores, remover o conteúdo violador do canal, revogar o link do canal, né, e também, em último caso, suspender o canal ou até banir os administradores. Então, a partir de agora, já começar a haver uma lógica diferente no WhatsApp, uma lógica de moderação de conteúdo que não existia antes, até por ser um canal 100% privado nessa criptografia de ponta a ponta. Apesar dessas atualizações, a gente também reforça que o WhatsApp Canais ainda não está disponível para todo mundo, apesar de ter sido divulgado, algumas pessoas ainda não conseguem acessar esse conteúdo. Óbvio que a gente vai continuar acompanhando as implicações, né, até no ecossistema de desinformação, e tudo isso você pode encontrar lá no desinformante.com.br. Ana? Muito bom, Liz. Acompanhemos então esse assunto, que o WhatsApp
bomba no Brasil, né? Gente, dias de expectativa no Congresso Nacional com a tramitação do texto da mini-reforma eleitoral. São regras adicionais ao Código Eleitoral que já começam a valer para as eleições de 2024, as eleições municipais. A Sala de Articulação contra a Desinformação publicou um documento alertando para a importância de que alguns pontos da pauta digital constem nesse texto da mini-reforma, de modo a proteger o nosso processo eleitoral, proteger a nossa integridade cívica. Quem conta mais para nós, participação super especial hoje no papo, é a Tatiana Dourado, que é a secretária executiva da SAD. Bem-vinda, Tati. Bem-vinda, Ana, bem-vinda, Liz. Muito bom estar aqui com vocês. Pois é, gente, então, o Congresso Nacional, como a Ana já mencionou aí, tem muita pressa para aprovar o texto do PL 4438, né, 2023, que é a mini-reforma eleitoral. Então, para essas novas regras valerem para 2024, este projeto de lei precisa ser aprovado na Câmara, no Senado, ser sancionado pelo presidente até o dia 6 de outubro deste ano. Então, é uma lei relâmpago, portanto, né, na noite de quarta, no dia 13 de setembro, foi votado o requerimento de urgência e o texto base foi aprovado na mesma sessão, com 367 votos a favor e 48 contra. Os destaques que alteram trechos da proposta serão votados na tarde do dia 14 de setembro, quinta-feira. O PL é relatado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi elaborado no âmbito de um GT da mini-reforma eleitoral, que foi instituído pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e coordenado pela deputada Dani Cunha, da União Brasil do Rio de Janeiro. Então, o que temos, né, nesse PL sobre desinformação? O que avança nesse tema? Praticamente nada. Então, embora exista um artigo sobre propaganda eleitoral na internet no Código Eleitoral a ser aperfeiçoado, embora parte substancial dos gastos com publicidade e marketing das campanhas eleitorais sejam usados hoje para custear impulsionamento e segmentação de postagens caracterizadas como propaganda eleitoral em plataformas digitais, com o uso, inclusive, de verba pública, os parlamentares optaram por ignorar aspectos que poderiam fornecer mais transparência à propaganda eleitoral na internet. Então, como eu disse, o PL não avança em nada nesse sentido de garantir melhor transparência, prestação de contas da propaganda eleitoral na internet, que ajudaria e muito, né, no controle de campanhas não oficiais, de campanhas de desinformação online. Também não há nada sobre vedação de contratação de disparo de mensagens em massa via mídias sociais, via SMS, que nós sabemos, né, como estrutura campanhas de desinformação, inclusive com violação de proteção de dados, e que foi usada nas últimas eleições, inclusive com incitação à invasão do Congresso, do STF, o que depois se consumou no dia 8 de janeiro. E também o PL não limita impulsionamento de publicações na internet nas horas que antecedem e sucedem o dia de votação, o que iria propiciar mais segurança jurídica no controle da desinformação e até um fair play, né, entre candidaturas. Então, como Ana mencionou, a SAD, que é a Sala de Articulação contra a Desinformação, publicou um documento destacando esses pontos, vem trabalhando essa necessidade de incorporação, de garantia de mais transparência a respeito de publicações impulsionadas no período eleitoral, para justamente facilitar monitoramento e prestação de contas. Este, inclusive, também é o mesmo pleito que foi feito no documento lançado pela Coalizão Direitos na Rede. A sociedade civil organizada, especializada a partir de dezenas, né, de organizações e entidades, tem tentado inserir questões relativas ao controle da desinformação de uma forma muito simplificada e consensual, mas não tem obtido sucesso, né? Então, para finalizar, só situar que a mini-reforma ela se concentra basicamente assim, na tentativa de superar o que é visto como um excesso de controle de prestação de contas, bem como discute como o cálculo do fundo eleitoral destinado a mulheres e pessoas negras, também discute regras de sobras nas eleições de deputados e vereadores, entre outros vários pontos, né, sobre candidaturas coletivas, propaganda casada, retirada de obrigatoriedade de nome de coligação, de partido e vice em peças de propaganda eleitoral, e assim por diante. Muito desses pontos, inclusive, que estão sendo questionados, né, e entendidos como controversos por uma série de organizações da sociedade civil,
né, algumas delas ligadas ao Pacto pela Democracia, então também fica a dica para quem tiver mais interesse no assunto, acompanhar as publicações sobre esses pontos. E um ponto que é muito positivo é uma previsão de maior proteção contra a violência política durante, né, o processo eleitoral, ou seja, o escopo de vítimas de violência política foi ampliado. Então, os documentos, né, que foram publicados pela SAD, pela CDR, e toda essa cobertura da mini-reforma eleitoral, que vai ter, né, os seus desdobramentos também nos próximos dias, podem ser acessados e acompanhados no site do Desinformante. Excelente, Tati. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho. A gente lamenta os pontos que ficaram de fora, né? Uma oportunidade, uma janela importante aí para a gente proteger as eleições, proteger o debate público. A gente celebra, né, o que avançou em relação à proteção, em relação à violência política de gênero, especialmente. Enfim, acompanhamos esse assunto lá no desinformante.com.br. Papo Desinformante ficando por aqui, não sem antes anunciar o nosso Desinformante Explica, o último episódio. Liz Nóbrega conta tudo sobre acesso de dados nas plataformas, a importância da transparência, do acesso aos pesquisadores, aos jornalistas, né, para escrutínio, para pesquisas, para monitoramentos nas plataformas digitais. É o nosso Desinformante Explica. Espalha para um amigo, manda esse vídeo para quem está estudando o tema, manda para quem tem dúvidas sobre a importância de transparência das plataformas digitais, que hoje concentram todas as informações, né? São decisões privadas, mas que precisam ser públicas, né? Elas precisam se tornar públicas. E obrigado pela audiência. Papo Desinformante fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!